Eu me lembro quando era adolescente, estava na escola, acho que no quinta série, uma coisa assim. Eu tinha um amigo um coleguinha de escola, ele não ia muito bem nos estudos, tal, tudo, e sempre ali aborrecido, triste com a situação que ele vivia. E tirando notas ruins, péssimas, e todo mundo tentava ajudar. E um dia eu cheguei para ele e disse: escuta, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele era grandão, tal, tudo, e um bom amigo, né? Mas tinha algumas dificuldades para aprender. E ele me fez uma proposta: você pode me passar uma cola? E eu, e eu disse para ele: mas escola, a gente pode estudar junto. Ele falou: não, eu não consigo aprender. E como eu já tinha dado minha palavra que ia ajudá-lo, o que eu poderia fazer por ele, eu passei um ano quase passando medo com a professora de português, principalmente, passando colas para ele. E ele passou de ano e tal, tudo, e essa história ficou na minha lembrança até os dias de hoje, né? Talvez não foi a melhor opção, mas como eu tinha dito, o que você quer que eu faça por você? Ele propôs isso e eu tive que cumprir. Me faz lembrar a história do cego Bartimeu. Nós estamos vivendo num período bastante gostoso do cristianismo, que é a chegada da Semana Santa, Sexta-feira Santa, né? Que remete ao Calvário de Cristo. E todos os cristãos, nesse momento, voltam seus olhares, seu coração para pensar em Cristo, em Jesus. E tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, que você já deve ter ouvido muitas vezes, que está lá em Marcos capítulo 10, versos 46 a 51, que conta a história do cego Bartimeu. Diz que Jesus ia passando por Jericó e ele ouviu aquela grande multidão, né? Ele perguntou o que era. E disseram: é o Nazareno, Jesus, que está passando por aí. Ele conhecia a história de Jesus. E começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas tentando sufocar a sua voz para de repente, não importunar ali o mestre, né? Diziam para ele: quieta, fica calado, porque não vai atrapalhar a passagem de Jesus. Mas Jesus, ouvindo, e como era um extraordinário mestre, o salvador do mundo, pediu para trazê-lo. E levaram ele até Jesus. Você conhece a história. E Jesus fez a pergunta mais, talvez aos olhos humanos, uma pergunta insensata, mas a maior de todas as perguntas para o ser humano. Ele fez para Bartimeu: o que você quer que eu faça por você? Estava ali o cego mendigando, estava ali o cego vivendo ali aquilo que as pessoas lhe davam. E Jesus faz uma pergunta boba: o que você quer? O que você quer que eu faça por você? Era óbvio que ele queria ver. Era óbvio que ele queria enxergar não só o mundo que o rodeava, mas aquele que poderia salvá-lo da sua infeliz situação. Ele respondeu: Senhor, eu quero ver, Senhor. Esses dias atrás eu estava vendo alguns vídeos não sei, acho que no TikTok, né? E vi alguém fazendo uma certa brincadeira. Achei interessante pela situação. Tudo bem que não era relevante em nada, mas achei interessante. Um rapaz chegando para algumas pessoas perguntando: se você tivesse a oportunidade de passar 5 minutos com Cristo, com Jesus, ou ter 5 milhões de reais em sua conta, o que você escolheria? Para minha surpresa, né? A maioria, 99% das pessoas, apenas escolheram os 5 milhões. E ali depois a pessoa que estava fazendo a pergunta, né, a enquete ali, perguntou por quê. Aí uns responderam: porque eu não acredito em Cristo, porque não é relevante para mim, não faz diferença, e esses 5 milhões na minha conta faria muita diferença. Não vou discordar da situação de cada um, não vou discordar do pensamento de cada um, porque eu acho que cada um entende a sua vida e leva a sua vida como queira. Mas
Se temos a oportunidade de conhecer alguém de verdade, alguém que pode fazer uma diferença enorme na nossa vida, por que não dar essa oportunidade? Diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Talvez a pergunta de Jesus ao cego Bartimeu expõe para cada um de nós uma situação que talvez tenhamos vivido ou estejamos vivendo, né? Eu conheci uma pessoa que, infelizmente, já não está mais nesse mundo, que era um bom homem, era uma boa pessoa, trabalhador, honesto, um bom pai de família, um bom avô, uma pessoa extraordinária. A família bastante católica, aquelas que a esposa sempre estava nas missas, né? Acreditava bastante na sua fé, uma fé verdadeira. E ele nunca importou, nunca se opôs, um homem bom de coração, sem vícios, bom marido, bom pai, bom trabalhador, um homem honesto, um homem de caráter. Só que ele tinha um detalhe, ele não acreditava em nada, não acreditava em Cristo, não acreditava na Bíblia, não acreditava em nada no padre, nos pastores, não se opunha, mas não servia para ele. Ele dizia, isso nunca vai ser relevante na minha vida, nunca vai fazer diferença para mim, porque não acredito, não consigo acreditar. Passou-se os anos, já numa idade não tão alta, né, mas contraiu um câncer de próstata. E no sofrimento da sua vida ali, começou a relembrar os conselhos da esposa, dá uma chance para Deus. Os tratamentos não faziam mais efeitos e, infelizmente, por não ter dado atenção à situação, agravou-se bastante a situação dele, já não tinha quase retorno para aquilo. E no final de sua vida, ele, de uma certa forma, se entregou para Deus e deu uma chance para Jesus. Os seus filhos, a família, depois ao me contar a situação, por não estar mais próximo, né, não ter presenciado o fim da vida dessa pessoa, me contaram depois que ele, no final da vida, tinha aceitado a Cristo, aceitado os ritos da igreja, aceitado a Bíblia, pedia para rezar por ele, orar por ele. E Deus é tão maravilhoso que mesmo em situações como essa, Ele ainda pergunta, o que queres que eu faça por você? Jesus não curou aquele homem. Talvez tenha curado somente a sua alma. E eu digo uma coisa para você, meu querido amigo. Deus está nos dando uma oportunidade única de dizer para Ele, Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero vê-lo, senti-lo, tocá-lo, antes que seja tarde demais na minha vida. Não precisamos passar por situações onde somente no desespero volvamos nossos olhares para o céu, para Cristo, para Deus. Viva hoje. Por mais difícil que possa parecer ao seu coração, aos seus pensamentos, de crer, mas dê uma chance a Jesus. Ele ama muito você. Confia nele. Deixe Ele fazer você ver. Amém.